Fala galerinha, sejam bem-vindos de volta a mais uma videoaula do nosso curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto Sistema da Informação. Nesta aula nós vamos conceitualizar os sistemas da informação do tipo SIG, diferenciar o sistema SIG do SPT e apresentar alguns exemplos. Vamos lá? Lembrando, no final tem atividade no Google Classroom. Por favor, não esqueçam de passar lá no Google Classroom e responder a atividade, tá ok? Tranquilo? A aula hoje é facilzinho, é tranquila. A gente precisa apenas prestar um pouco mais de atenção e entender as diferenças. Ok? Vamos lá? O que é um sistema da informação do tipo SIG? SIG é uma sigla que significa Sistema de Informação Gerencial. Sua função principal é ajudar uma organização, uma empresa, a atingir suas metas, fornecendo aos administradores, aos chefes, uma visão das operações regulares da empresa, de modo que se possa organizar, controlar, planejar o quê? As rotinas de trabalho dessa empresa, de uma forma mais eficiente. Em resumo, um SIG fornece aos administradores informações úteis. Essas informações é como, professor? Informações através de consultas e relatório. Esses relatórios, essas consultas, os resultados dessas consultas, os relatórios, eles podem ser em formato de texto, de planilhas de gráfico, de folha de dados. Isso tudo para que o chefe, os gerentes, possam dar um feedback tático das operações empresariais, de forma que possam utilizá-los prontamente, essas informações. Entenderam? Vamos aqui simplificar. Okay? O que é operações da empresa? É o trabalho da empresa. Se for uma empresa de logística, as entregas que elas fazem, receber a mercadoria e entregar. A operação dela depende do negócio dela. Ou seja, o trabalho do dia a dia dessa empresa, essa visão das operações. Como é que elas estão, essas operações regulares dela? Então, a gente precisa controlar essas operações, planejar essas rotinas e organizar tudo isso. Feedback. O que é um feedback? Feedback é a resposta a algo cotidiano, ao andamento de alguma coisa, é o retorno que está por trás de tudo aquilo. Feed, retorno, back, o retorno que está por trás. Tático. Táticos são os objetivos de alcançar alguma coisa. E qual vai ser a tática que vamos usar para alcançar aquele objetivo? Qual é o modo de trabalhar, de fazer algo para que a gente alcance aquilo? Podemos dizer, tático é pensar antes de fazer, para se alcançar algum resultado. A gente vai mudar alguma coisa para alcançar alguma coisa. Diferente de estratégia, que estratégia seria algo mais a longo prazo. Vamos segurar um pouquinho aí essa pergunta sobre tático e a gente vai responder mais adiante. Aguenta aí. Deu para entender? E qual é o objetivo de um SIG, então? Você sabe que vai organizar, vai planejar. Esse é o objetivo. O objetivo do SIG. O SIG, ele precisa monitorar e controlar uma empresa. Para quê? Para que a gente possa prever o futuro dela. E como é que ele vai fazer isso? Através do banco de dados que já está armazenado na empresa, lá através de um outro sistema. Lembra que no SPT a gente falou que o objetivo do SPT é um nível operacional e é manipular muitos dados, alimentar muitos dados, ele vai precisar gravar. Então, o SIG ele vai buscar esse banco de dados e vai gerar mais relatórios para que a gente possa monitorar e controlar a empresa, prevendo alguma coisa, para conseguir informação para prever algo. Monitorar ou controlar. Ou seja, o SIG, trocando em miúdos, vai me fornecer relatórios, muitos relatórios. Mas, professor, alguém pode perguntar, né? Mas, professor, o SPT também não tem relatório? Tem sim. Ele não vai gerar processamentos e gerar documentos? Sim. E qual seria, então, a diferença dos relatórios do SIG para o relatório do SPT? Bom, primeiro, o SIG
vai me dar relatórios gerenciais, relatórios que eu vou usar com uma certa frequência, são relatórios pré-definidos e que eu vou ter uma visão mais gerencial. Enquanto que o SPT, eu tinha uma visão mais operacional, e o foco do SPT é a alimentação de dados. Claro, dependendo do negócio da empresa, eu preciso também ter um relatório operacional daquilo, mas o relatório operacional não é o mesmo relatório de um sistema gerencial. E um gerente, ele também não tem tempo de ficar alimentando um sistema, todas as informações do sistema. Ele precisa colher as informações, enquanto que o operacional precisa alimentar. Claro, vai precisar colher informação, mas não no nível gerencial. O gerente precisa saber muito mais dos custos das coisas que um vendedor. Um vendedor não precisa saber, por exemplo, quanto a empresa toda vendeu. No máximo, ele vai precisar saber quanto foi que ele vendeu naquele mês, mas não quanto a empresa está faturando o mês todo. Então, logicamente, um gerente imediato, um coordenador, precisa de informações gerenciais a um nível muito superior a que um vendedor. O vendedor precisa das informações, mas as informações cotidianas dele. E o gerente não. O gerente ele vai gerar um relatório uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, um relatório de fechamento de balanço, relatório de fechamento de mês, fechamento anual, e ele vai precisar com uma certa frequência, mas não rotineiramente. E já um relatório operacional, um exemplo, eu preciso saber se uma OS está aberta, como é que está o andamento daquela OS. Mas um gerente ele não precisa entrar todo dia para ver o andamento daquela OS, ele precisa ver o andamento de todas as OS no mês, de uma semana, mas não especificamente de uma única OS. No caso de um andamento de um chamado, por exemplo, não precisa. Aí é o nível operacional. Mas o gerente precisa de relatórios pré-definidos semanalmente, mensalmente, anualmente. E o usuário desse sistema normalmente é um usuário com cargo de liderança, chefia imediata ou gerente do gerente. O usuário, no caso o gerente, ele deve solicitar de alguma forma nesse sistema, através de uma escolha por menus ou por comandos, as informações que ele necessita. E o SIG vai automaticamente buscar na base de dados esse relatório, essa consulta de forma pré-definida. A consulta é pré-definida, ela não é muito flexível. Já existe um template pronto para isso, para aquele gerente. E quem usa o SIG já sabe daquele template que ele vai usar. Então, ele não vai precisar, por exemplo, de um relatório uma vez por ano aconteceu uma coisa, um fornecedor farrapou, então vamos ver quanto é que esse fornecedor, quanto é que a gente compra desse fornecedor. Agora, no caso específico, quanto de perda determinado produto está me dando. E eu não uso esse relatório com frequência. Então, o SIG não vai dar. Ele tem relatórios pré-definidos, existe uma frequência desse relatório. Então, não é um relatório novo. Ou seja, não tem muita flexibilidade, já tem um template pronto. Ah, professor, então o gerente ele não pode criar um relatório, ele não pode precisar de um relatório assim. Aconteceu uma coisa e eu quero essa informação no sistema agora, uma informação nova. Eu quero um relatório disso. Não, os relatórios já estão pré-definidos. E agora? O gerente precisa de um novo relatório. Então o SIG ele não vai atender essa necessidade. Aí seria um sistema mais acima, com hierarquia maior. Para que a gente possa entender isso, a gente vai precisar ver a pirâmide administrativa do sistema, a pirâmide administrativa da empresa. Cada nível da empresa tem uma hierarquia e tem acesso a determinadas informações. Então, o gerente ele vai ter informações acima do nível operacional, mas ele não pode ter acesso, digamos assim, às informações que o diretor tem. O diretor ele tem que ter uma visão mais completa de tudo. Então, existe uma hierarquia. Ok? Entendido? Então, vamos entender, para que a gente possa entender da hierarquia, a gente precisa entender também dos objetivos. O objetivo do SIG é diferente do objetivo do SPT. O SIG ele obtém os dados de um SPT. Os dados eles têm que estar comprimidos, eles têm que estar resumidos. Um gerente ele não pode perder tempo lendo
toda uma planilha de dados gigantesca. Então, ele precisa resumir esses dados. E esses relatórios, com esses resumos de dados, eles são pré-definidos, usualmente por uma programação periódica e geralmente online. Antigamente a gente tinha relatórios offline, mas hoje, com o avanço das tecnologias, normalmente o relatório ele é online, ele vai estar disponível através do smartphone do gerente, ou vai estar disponível por e-mail. Enfim, ele pode estar em casa ou numa reunião e ter acesso a esses relatórios pelo smartphone. Não precisa somente estar com a internet no seu notebook. E esse relatório ele precisa resumir operações básicas da empresa. Já o SPT, ele é movido a transações e cada transação vai requerer entrada e alimentação de dados. Vai ter um processamento e um armazenamento e vai ter a geração de documentos. Vai ter relatório também? Vai, mas relatórios operacionais, não relatórios gerenciais. Os relatórios gerenciais são mais específicos. Pode ter saída de dados de vários documentos? Pode, o SPT pode, mas ele é um, um sistema de informação a nível operacional, com muitas entradas. E se tiver saída, vai ser muitas saídas. Por exemplo, o fechamento do dia, o fechamento do balanço do caixa, o fechamento do caixa. Então, todas as informações do caixa vai ter que bater com o dinheiro que está no caixa. Se não bater, houve divergência. Então, tem uma rotina fechamento de caixa. Tudo que entrou, tudo que saiu. Um exemplo, a eleição também, aquela urna eletrônica. Aí, antes de começar a eleição, quem já foi voluntário sabe, tem uma tal de zerésima, que imprime antes de começar a eleição. Então, imprime para provar que o caixa, a urna eletrônica está zerada e no final vai fazer o fechamento do caixa, o fechamento da urna, junto com a zerésima, que prova que o caixa estava vazio, a urna eletrônica estava vazia e no final tem o fechamento. Mesma coisa tem no mercadinho. No final do expediente tem o fechamento do caixa. Vai bater com o que saiu. O dinheiro que está no caixa, bater com o que foi vendido. Ok? Esse aí seria a saída do documento de um SPT. Do SIG não. Ele precisa de relatórios pré-definidos. E ele não tem entrada de dados. E ele é um nível gerencial, não é um nível operacional. O gerente não quer saber uma OS específica, ele quer saber o volume todo e com uma certa frequência lá na frente. Ou então apenas os chamados, se for um caso de chamados, os chamados que deram muita reincidência, quando é um sistema de controle de chamados. Quando é um sistema de caixa, por exemplo, quer saber, o gerente quer saber o que está vendendo menos, o que está perto de vencer. Então ele vai usar o sistema de caixa, vai do SPT. Para que a gente entenda melhor, a gente precisa ver a pirâmide administrativa. Okay? Como é a pirâmide administrativa? Então, na pirâmide administrativa, eu vou ver os subsistemas. No caso aqui, pessoal, vocês estão vendo o subsistema, vou dar um zoom, o subsistema de vendas. Okay? Esse quadradinho amarelo aqui, esse lado, é um SPT de vendas. E tem um SPT de estoque. E tem um SPT de contas a pagar e cadastro de funcionários. Tá? Então, a menina do caixa lá vai fazer as vendas. O rapaz que vai fazer o repositor nessa minha empresa, no mercadinho, no caso, ele vai fazer o estoque. A menina lá do administrativo vai fazer contas a pagar e vai também cuidar do RH dos funcionários. Okay? E nível operacional. Nível operacional eu tenho aqui nesse SPT de vendas tudo que foi vendido no dia. E o estoque, tudo que foi entrar, que entrou no estoque essa semana, e tudo que vai ser dado baixa e o que vai ser dado entrada. E contas a pagar, contas a receber. Então, no nível operacional, o pessoal de vendas sabe o que vendeu no dia. O pessoal do estoque sabe o que abasteceu essa semana e o que entrou essa semana. Contas a pagar sabe quanto está pagando para o fornecedor e quanto está pagando para os funcionários. Okay? Quem usa o SPT sabe um pouquinho de cada coisa de acordo com o seu estoque, mas o gerente que vai usar o SIG, ele precisa dessas informações que estão alimentadas nessas bases de dados aqui. Ó. Cada um desses amarelinhos aqui é uma tabela. Então, no SIG, eu vou ter relatórios pré-definidos que vai mesclar, fazer lá
as consultas lá, os wheres e os selects na minha base de dados. E a base de dados estiver num canto só, ótimo. Se tiver em canto distinto, também não tem problema. O SIG vai lá e fazer. Ô, professor, mas eu tenho um SPT lá na empresa que meu pai trabalha, que já faz isso tudinho. Ora, por quê? Porque os sistemas não é coisa fixa, tá, gente? Não é aquela lei que não tem a exceção. Tem sistemas que já integram o SIG, já está integrado no SPT. Mas, a priori, entendam que a manipulação de dados aqui, em cada tabela, que o usuário vai fazer, nível operacional é muito grande, mas o gerente, ele não vai manipular esses dados, ele vai fazer consultas, ele não precisa ficar preso a vendas, ele, muito pelo contrário, ele precisa de relatórios e integra essas informações todas. Um exemplo, no mercadinho, um exemplo real. Estamos vendendo muito cuscuz, mas cuscuz de que marca? Vamos ver agora o estoque. Como é que está o estoque? Ah, o Vitamilho está vendendo mais do que o Cusco-Mil. Então vamos fazer o quê? Vamos ver como é que está a validade do Cusco-Mil. Eu tenho contas a pagar e tenho funcionários para pagar. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar os que estão com estoque encalhado aqui do Cusco-Mil e fazer uma promoção entre o dia 20 e o dia 30. Se não sair, a gente continua no dia 30 até o dia 15. Como é que a gente faz? Então, a gente vai pesquisar aqui um relatório pré-definido que já tem no sistema, em nível tático, o que é que está para vencer no estoque. Quanto é que eu tenho do outro estoque que não está saindo? Por que não está saindo? Como é que está o preço? Vamos ver a validade, porque se passar da validade, não vai servir para a gente, não pode mais ser vendido. Então, antes do produto vencer, eu preciso ter uma estratégia. Não, eu preciso ter uma decisão tática de queimar o estoque, de fazer uma promoção antes que o estoque vença. Sim, professor, mas o que é então, aproveitando, qual é a diferença do nível operacional para o nível tático e o nível estratégico? No nível operacional, as pessoas estão trabalhando só com aquela rotina. Então, eles estão sabendo de muita coisa, mas só sobre aquela rotina. E ele não vai enxergar o outro departamento. No nível tático, eu consigo ver todo mundo. Tá? Eu consigo ver todo mundo. Então, eu consigo planejar ações a curto prazo para conseguir um objetivo. Essas ações a curto prazo eu chamo de planejamento tático. Agora, eu uso formulários consultas e formulários pré-definidos. Ele não é muito flexível. Um exemplo, uma empresa está vendendo um produto e eu descobri que o produto dele caiu muito a qualidade, não atende mais à minha necessidade. Eu descobri isso agora. O sistema vai permitir que eu flexione minhas consultas para que eu descubra quanto foi que eu perdi, porque o meu fornecedor prometeu para mim um produto, por 6 meses ele me forneceu esse produto e nos outros 6 meses ele me forneceu uma qualidade inferior. Então eu quero mostrar para o fornecedor o prejuízo que eu estou tendo com ele. Isso não estava previsto no sistema, não tem um formulário predefinido para isso. Então, minhas consultas e os meus relatórios não estavam previstos. Então, quero mexer no relatório para que isso seja possível. Eu consigo? Não. Por quê? Porque no nível tático do SIG, eu não consigo fazer isso. Para eu conseguir fazer isso, ter mais flexibilidade no relatório, eu preciso subir na minha pirâmide organizacional, na minha pirâmide administrativa. O nível operacional é limitado, o nível tático tem relatórios melhores, mas não tão flexíveis, porque eu tenho templates para isso. Para conseguir relatórios mais flexíveis, com mais informações ou com mais capacidade de decisão, eu preciso subir na hierarquia. Eu preciso ir para o nível estratégico. No nível estratégico, o que seria então o nível estratégico? Qual a diferença de tático para estratégico? Que estratégico eu consigo planejar várias táticas a longo prazo. Eu consigo planejar para esse mês, para outro mês, para um ano subsequente, eu consigo ter uma visão mais pormenorizada dessa informação. Entendeu, gente?
Um exemplo disso, vamos para um exemplo real disso. O nível operacional, eu consigo saber, por exemplo, no meu sistema de vendas, o vendedor que vende mais. No meu sistema de consertos, de ordem de serviço, eu consigo ver que técnico vende mais, o quanto eu vendo. Mas eu não consigo saber, por exemplo, quais são os produtos que me dão mais lucro, quais são os produtos que me dão mais reincidência, que eu tenho mais prejuízo. Okay? No nível tático eu já consigo ver isso. Mas no nível estratégico, por exemplo, eu já consigo flexibilizar meus relatórios para saber onde moram os meus clientes e que usam mais produtos meus. Um exemplo, se eu tenho uma oficina, eu consigo ver, por exemplo, onde os meus clientes trabalham e onde eles moram. E com essa informação, eu também posso cruzar para saber onde moram os meus funcionários e aí eu posso tomar uma decisão a longo prazo. Por exemplo, eu tenho uma empresa e essa minha empresa tem uma lojazinha lá no Espinheiro. E no Espinheiro o aluguel é muito, muito caro. Muito caro. Então, observando onde estão os meus clientes, onde eles consomem meus produtos, onde eles moram, onde eles trabalham, eu posso organizar minha empresa para um bairro onde eu tenha um parque de clientes, onde o meu cliente está. Se meu cliente está na Boa Vista, não faz sentido eu pagar um aluguel caro no Espinheiro, porque meus clientes estão na Boa Vista, eles trabalham na Boa Vista e só vêm à minha empresa na hora do almoço deles. Então, eles não usam estacionamento. Então, para que eu tenho um estacionamento no Espinheiro e minha empresa está no Espinheiro se meus clientes estão na Boa Vista? E na Boa Vista, os meus funcionários trabalham mais próximo da Boa Vista do que do Espinheiro. Então, essa é uma informação estratégica, porque eu consigo ver a longo prazo quanto a empresa vai ganhar se mudando, por exemplo, a minha loja do Espinheiro para Boa Vista. Entenderam? E essa informação não pode estar disponível para um gerente operacional. Por quê? Porque isso vai mudar o planejamento estratégico da empresa a longo prazo. Não é uma coisa tática, não é uma decisão tática, é uma decisão estratégica, é uma decisão a longo prazo, um prazo maior. E eu preciso de mais formulários, de mais capacidade de relatório para ver isso. Agora, para conseguir alterar os relatórios e ter uma visão, para que eu possa fazer um sistema, desenvolver um sistema SIG muito bem desenvolvido e deixar esses templates, eu preciso ter a documentação do software, né? Eu preciso saber como é que está os bancos de dados, como é que está. Então, desenvolver um software com a documentação toda certinha, o banco de dados relacional, tudo registrado, como é que está o relacional, como é que está o lógico, como é que está o físico. Então, isso vai me facilitar na hora de fazer as minhas consultas, os meus wheres, os meus selects lá na base de dados. Ok, gente? Tem que deixar isso já bem definido. Alguns programadores, eles preferem fazer um sistema com uma tela e colocar um menuzinho lá para fazer as consultas. Mas para que você possa valorizar mais o seu sistema, você pode fazer uma tela à parte para uma consulta dos gerentes e lá caprichar nos relatórios, deixar os templates já lá pronto para que o usuário, o gerente, sinta mais conforto na hora de fazer as suas consultas, que não faz sentido. Se tem relatório que só pode estar com o gerente, para que deixar um menuzinho e deixar aquele menu offline para que só o usuário que entrar com a senha de gerente tenha acesso? É muito mais viável fazer uma tela separada, uma outra tela com um login, que peça login tudo, e na hora que entrar só tem acesso só os gerentes. Fica muito mais seguro. O gerente no computador dele tem acesso àquela tela, àquele sistema com outro íconezinho, o SIG Vendas. Ele vai lá e ele vai se sentir mais feliz, né? Vai sentir mais a responsabilidade do que entrar no mesmo sistema que o operador faz. Aí o operador vai ficar, olha, tem esse relatório aqui que está offline, eu não tenho acesso porque eu não sou gerente. Mas se conseguir a senha do gerente, tem acesso a isso aqui. Então o operador nem vai saber. A gente já separa o sistema.
coloca lá o SIG para o gerente, e quem for operacional tem aquela telinha sua, tem o ícone de entrar no sistema, só o sistema operacional. Okay? É uma opção também. Agora a gente tem aqui umas perguntas que ajudam a gente para que a gente possa entender a diferença entre o relatório tático. Né? Relatório tático. Algumas perguntas é necessário para que a gente faça. Claro, essas perguntas vão estar de acordo com o negócio da empresa. Se você tem uma assistência técnica, eu tenho uma assistência técnica de computadores, impressora e celular. Uma pergunta que um gerente pode fazer: quais dos meus serviços teve maior procura? Nesse mês, nesses últimos meses, o que foi mais procurado? Foi conserto de celular, conserto de impressora ou conserto de computadores, notebook? De que marca? Que defeito? Qual desses meus serviços deram maior lucro? Ser mais procurado não significa que deu mais lucro, né, gente? De repente, um exemplo, você tem uma oficina, então veio muito Fusca. Então, 10 Fusca, o conserto de 10 Fuscas não é o mesmo lucro do que o conserto de uma Ferrari, né? Então, você conserta muito mais rápido um Fusca, mas você passa um mês consertando uma Ferrari. Mas o lucro foi maior para qual? Ferrari, com certeza, o conserto é muitas vezes maior do que de um Fusca. Então, o lucro, quem deu mais lucro? Okay? Qual dos meus técnicos da assistência técnica foram mais produtivos? Quem fechou mais chamados? Mas qual dos meus técnicos apresentaram menor retrabalho? Consertar rápido não significa que consertou de maneira mais eficiente. Por quê? Porque consertou hoje. Depois de 15 dias, uma semana, o cliente voltou reclamando que não ficou bom o conserto. Então, teve que refazer aquele conserto. Aí foi uma perda, foi um retrabalho. Então, são relatórios táticos que os gerentes imediatos, supervisores e coordenadores imediatos têm que ter acesso a isso. Okay? Relatório estratégico já é diferente. Seria um prazo maior e precisa de mais flexibilidade. E o SIG não vai dar esses relatórios estratégicos. Ele pode até atender uma vez ou outra um relatório casualmente. Mas por que ele não atende o relatório estratégico? Porque o SIG não é flexível com os seus relatórios. Por quê? Porque ele vai buscar naquela base de dados que a gente viu aqui, nessa base de dados de vendas, estoque, contas a pagar, contas a receber, funcionários. Eu vou buscar nessa base de dados as informações. Então, de repente, tem uma informação que eu preciso saber do mercado. Eu preciso saber do mercado. Quanto é que eu estou pagando para os meus funcionários? E o mercado? Não está na minha base de dados. E aí? Eu preciso de uma informação que está externa. O SIG não vai me dar. A cotação do dólar. Vamos converter isso aqui para saber se eu estou pagando de uma forma, de um preço competitivo em relação a um outro país, por exemplo. Não tem como saber isso. Por quê? Porque o SIG não foi desenvolvido para isso, porque os relatórios seguem templates. Então, o diretor da empresa precisa de uma informação nova, uma informação quente, uma informação externa, não vai ter. Por quê? Porque o SIG ele atende só até um nível tático. Ele não vai conseguir informações flexíveis. Ok? Um exemplo disso é quanto de aluguel e de vale transporte e onde moram os trabalhadores e os meus melhores clientes. Onde é que estão isso aí? Essa informação de longo prazo, para fazer uma projeção de longo prazo do custo da empresa. Não, o SIG não vai atender. Qual o celular mais vendido em minha cidade? Quanto custa manter um técnico por ano? Quantas horas meus técnicos têm? Horas ociosas meus técnicos têm na minha oficina? E quanto paga em média um fabricante de celular por conserto? E quantas horas consome um conserto? Porque eu preciso tomar uma decisão agora. Um exemplo. Por que essas perguntas, professor? Porque, um exemplo, eu tenho uma boa equipe de conserto de celular. E observei que a Samsung não tem técnicos suficientes para consertar celular aqui na minha cidade. Então, que tal fazer uma parceria?
Quanto é que a Samsung vende na minha cidade? Quanto custa um técnico? Quanto custaria um técnico para a Samsung? Que tal eu oferecer para a Samsung terceirizar os consertos comigo? Eu me tornar uma autorizada Samsung. O que é que eu preciso? Eu preciso de algumas informações. Quanto é que a Samsung paga por conserto? Quanto custa um técnico? Para que eu possa negociar com a Samsung. Mas se a Samsung me trouxer 1 tonelada de celular para consertar, minha empresa vai fechar, porque eu não vou ter condições. Porque eu quero aproveitar minhas horas livres para consertar a Samsung. E que tal fazer uma proposta? O SIG não vai responder essas perguntas, os relatórios do SIG não vai ser suficiente. Eu vou precisar de mais informações e personalizar aqui os meus relatórios. E o SIG, o relatório não é flexível, está nos templates, tá? E aqui, um exemplo, pessoal, que eu tenho aqui os 3 níveis, tá? Operacional, tático e estratégico. Operacional, eu tenho meus técnicos consertando celular. Tático, quanto tempo eu gasto consertando um celular, qual o celular que toma mais tempo, qual o meu técnico mais produtivo. Para que eu precise saber disso? Para saber quais são os treinamentos que eu vou poder pagar para os meus técnicos. Como é que eu vou poder manter meus técnicos, um exemplo assim, motivados, trabalhando comigo. E estratégico, eu quero abrir uma autorizada, uma Help Smart celular, uma autorizada da Samsung, uma autorizada do iPhone. Como é que eu faço? Então, preciso de informações estratégicas. Ok? Dúvidas, por favor, postem no ambiente. Terminamos por aqui o nível tático com o nosso sistema de informações do tipo SIG. Dúvidas, por favor, perguntem lá no Google Classroom. Obrigado e até a próxima nossa videoaula. Obrigado a todos. Tchau, tchau.